Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, aqui presentes na igreja, e aos nossos queridos irmãos que nos acompanham em casa através desta transmissão. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, nós estamos fazendo estudo na Palavra de Deus, no livro, primeira carta de Pedro. Daremos continuidade nesta oportunidade. Mas antes, porém, nesse momento de culto, eu te convido a orar ao Senhor e curvar a sua fronte, agradecer a Deus por estar na casa do Senhor, a oportunidade que nós temos de cultuar, agradecer a Deus por este canal de transmissão, a oportunidade que você tem em sua casa de poder comungar com os irmãos através dessa transmissão. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por o privilégio que temos de estarmos juntos diante de Ti nesse momento de culto. Alguns irmãos aqui na igreja, outros em suas casas, e nós então Te adoramos, cultuamos o Teu nome, louvamos ao Senhor e temos o privilégio de juntos abrir a Tua palavra para estudar, apresentar a Ti os nossos louvores, as nossas orações, súplicas, intercessões e gratidão, e poder, Senhor, apresentar um culto ao Senhor. Nos guarde nesse momento para que, através do poder do Teu Espírito Santo, através do perdão em Cristo Jesus, prestemos ao Senhor um culto verdadeiro e em espírito e verdade. Dá-nos a Tua graça, Pai. Assim oramos e assim pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler dois textos em duas cartas do apóstolo Paulo. O primeiro texto em Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, e depois leremos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Primeiro, Efésios, capítulo 4, e depois Filipenses. Primeiro, Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Os irmãos que estão aqui comigo, eu convido essa leitura a uma só voz, e, se possível, colocar-se de pé. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Agora, Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. O primeiro texto, o título do editor da Bíblia é A Unidade da Fé. E esse segundo texto, Exortação ao amor fraternal e à humildade. Filipenses, capítulo 2, no versículo de 1 a 4. Vamos juntos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Amém. Irmãos, podeis assentar os irmãos aqui na sede. Nós vamos cantar o hino de número 186. O hino de número 186, ó, pensai neste lar, lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. A leitura dos dois textos nos convida a uma vida de amor fraternal e comunhão nos dias de hoje, né? Como igreja, amor fraternal e comunhão, pensando na unidade da fé, né? Viver unidos, pensando em fazer tudo uns com os outros. E o hino de número 186 nos convida a viver pensando nas coisas lá do céu. Se nós não conseguimos viver bem com os irmãos aqui na terra, como é que vai ser lá no céu, que vai ser eternamente, para sempre? Então, a gente canta pensando nessas duas questões. Então, vamos cantar 186.
Amém. Vamos fazer uma leitura na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mesmo assentado como os irmãos encontram, gostaria que nos acompanhasse nessa leitura, uma leitura que nos convida a um momento especial na história em que nós estamos vivendo e vivenciando como igreja. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 26, que os irmãos possam me acompanhar na leitura. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém. Amém. Irmãos, nós como igreja, nesses últimos dias, já praticamente mais de mês, nós estamos sofrendo junto com um membro do corpo, junto com uma família, com os nossos irmãos e o nosso irmão presbítero Anderson. É uma caminhada lenta, dolorosa, sofrida, que nós como igreja temos vivenciado esses dias. E eu quero te convidar, querido, tanto a você que está aqui na igreja comigo, juntamente com todos aqui presentes, como você que está em casa, nesse momento, não só nesse momento, nesses dias, vivenciar esses momentos de oração e intercessão. Nós vamos aproveitar essa oportunidade do culto para apresentar a Deus a nossa súplica, a nossa intercessão pela vida do nosso irmão. Estamos vivenciando dias de muita tristeza, dias onde nós temos sofrido com essa situação no corpo. E eu gostaria, querido, que nós pudéssemos estar buscando a Deus nesse momento, como igreja. Assim como nós já oramos por várias pessoas aqui na nossa igreja, por vários momentos que nós oramos e pedimos, estamos nessa batalha de oração,
estamos nessa luta. Deus tem o tempo dele, nós reconhecemos, Deus tem a vontade dele, nós reconhecemos, e nós oramos e suplicamos, e continuamos perseverantes em oração. Então vamos orar. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser, cada maneira como você achar que deve orar. Nós vamos interceder pelo nosso irmão presbítero Anderson nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai querido, Deus de graça, de misericórdia, nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas orações, as nossas súplicas e a nossa intercessão como igreja do Senhor. Pai, nós não somos merecedores porque temos feito isto ou aquilo, nós não somos merecedores porque nos achegamos diante de Ti. Senhor, nós clamamos e pedimos, ó Pai, é mesmo sem merecimento, porque não é em nosso nome, é em nome de Jesus. Nós clamamos e pedimos, ó Pai, pela Tua graça e a Tua bondade e a Tua misericórdia. Nós reconhecemos a Tua vontade soberana, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, quem opera milagres. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor complete o milagre que a nossa fé tem nos feito vivenciar, que desde aquele domingo 16, e hoje já se faz 31 dias, ó Pai, quando ele foi entubado e o Senhor não o deixou ir a óbito, o Senhor o livrou. O Senhor fez com que os órgãos daquele corpo voltassem a funcionar. E hoje, quando nós ouvimos do boletim, Senhor, que o coração está bem, os demais órgãos estão todos bem, nós cremos, ó Pai, que
há um propósito diante de tudo isso do Senhor. Então nós clamamos, nós te pedimos, nós imploramos, nós suplicamos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, para que o corpo de Cristo possa ser glorificado, para que o evangelho do Senhor seja exaltado, ó Deus, e que as pessoas vejam a obra do Senhor e venham glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura a vida do teu servo. Nós oramos e pedimos isto, ó Pai. E se fosse o nosso desejo que seja amanhã o dia de ele sair daquele hospital, que seja na sexta-feira, no sábado, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Senhor, ouça-nos. Carece, Senhor, do Senhor ter piedade de nós, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Nós quero te convidar a louvar ao Senhor neste momento. Nós vamos entoar cântico de adoração e louvor ao Senhor. Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Pois estamos aqui reunidos nessa noite com o único intuito de louvar, engrandecer e declarar que só nosso Deus, Ele é grandioso sobre todas as coisas. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, declare: Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. erga sua voz em oração e diga: Senhor meu Deus,
Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Tua presença, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que hoje temos acesso direto a Ti através de Jesus, ó Deus. E estamos aqui com esse único intuito de louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Só Tu és digno de toda adoração, ó Pai. Erga sua voz, meu irmão, e declare isso ao nosso Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei. nós nunca iremos saber o preço que Jesus pagou naquela cruz, irmãos. A dor que Ele sentiu para nos livrar dos nossos pecados. Erga sua voz e declare: não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. declare, irmão: Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Sim, ó Pai, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Irmãos, tem hora que a gente não para pensar o quão sofrimento Jesus passou naquela cruz. Às vezes eu fico pensando que às vezes a gente cai, machuca um braço, e a única coisa que vem na sua mente é só aquela dor, aquela dor, aquela dor, aquela dor ali. E não para aquela dor, e você só quer saber de tomar um remédio para acabar com aquela dor e passar aquela dor. Você já pararam para pensar que Cristo, no meio daquele sofrimento todo, Ele pensava em você, Ele pensava em mim. É só o poder de Deus mesmo para ter o tamanho amor por nós. E nós não somos merecedores desse amor. Renda-se a Ele, entrega o teu coração a Ele, meu irmão. Porque o preço mais alto Ele já pagou naquela cruz. E hoje temos a certeza que somos salvos pelo nome de Jesus.
Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Erga sua voz e declare: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia, meu Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declare, meu irmão. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sim, ó Pai, ficamos sem palavras em Tua presença, ó Deus. Só podemos sentir, ó Pai, essa alegria aqui no nosso coração, ó Deus, de ter, ó Pai, a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai. O Espírito Santo que cuida da gente, ó Deus, que nos guarda em todos os lugares que a gente vai, ó Deus. Os anjos do Senhor, ó Pai, que está acampados ao nosso redor, ó Pai, só temos a agradecer, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, ó Deus. Saberemos que o Senhor, ó Pai, é o Criador do universo, dos céus, da terra, ó Pai, de todas as coisas existentes nesse planeta, ó Deus. E estamos aqui, ó Pai, quebrantados diante da Tua presença, ó Pai.
Sabemos que o Senhor tem o poder, ó Pai, para operar os milagres, ó Deus. E lembramos, ó Pai, neste momento também, ó Pai, do nosso irmão, ó Pai, que está ali, ó Deus, o presbítero Anderson, ó Deus. Meu primo que está ali, ó Deus, naquela situação já tem 30 dias, ó Pai. Um mês já, ó Pai. Que o Senhor possa estar com ele ali, ó Pai. Cuida, ó Pai, usa os médicos, ó Pai, usa os remédios ali, ó Pai, que estão usando, ó Pai, para que a cura possa chegar nele, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus. Sabemos que o Senhor pode tirar ele dali, ó Pai, essa semana ainda, Deus. Vai fazer ele sair andando daquele hospital, ó Pai. Nós cremos nisso, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E nós viemos aqui, ó Pai, entregar esses louvores a Ti, ó Pai. Não em nosso nome, mas em nome de Jesus, ó Pai, que morreu naquela cruz por nos salvar, ó Pai. O Senhor possa estar abençoando o pastor, ó Pai, que está na mensagem neste momento, ó Deus. Que essa mensagem venha, ó Pai, invadir nossos corações, se enraizar, ó Pai, possamos levar ela, ó Pai, para onde quer que a gente vá, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro. Nós vamos estudar hoje a partir do versículo 3. Primeira de Pedro, a partir do versículo 3. Um estudo devocional para nós, para, através desse estudo, alcançar alimento espiritual para nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Primeira de Pedro 1, do 3 ao 9. Aqueles que forem abrindo a Bíblia, mantenha ela aberta para a gente tirar desses textos aqui lido um alimento para nós nesta oportunidade. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo, apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Com a Bíblia aberta, nós ainda oraremos, pedindo a Deus que, pelo poder do Espírito Santo, abra a nossa mente e o nosso entendimento. Sim, ó Deus, nós precisamos, nós carecemos da Tua graça e da presença do Teu Espírito Santo para nos instruir a respeito da Tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos avançar na ideia do conhecimento e da utilidade. Conhecer alguma coisa e fazer com que essa coisa que nós conheçamos seja útil. Na quarta-feira passada, nós vimos Pedro dizendo a nossa identidade e usando aí a Trindade para dizer a respeito da nossa identidade. Se você perceber, no versículo 2 está dizendo aí que Deus Pai nos escolheu, que o Espírito Santo nos separou e que através do sangue de Cristo, que foi aspergido na cruz, nós fomos salvos. Então aqui nós temos a nossa identidade pela Trindade,
É como se Pedro estivesse dizendo para nós, através do Espírito Santo: olha, sede firmes, porque vocês são especiais diante de Deus. Há uma ação completa de Deus na nossa vida. Escolhido, separado e salvo em Cristo Jesus. Escolhido por Deus, separado pelo Espírito Santo, e aqui nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, que nos convida a viver em obediência. Hoje, nós queremos ver essa parte que Pedro começa bem dizendo a Deus: olha, bendito seja Deus, onde nós vamos ver aqui a razão de ser tão especial que nos leva a agradecer a Deus por isso. E Pedro nos convida, a partir do momento em que eu me conheço e quem sou eu diante de Deus, e o que Deus fez por mim, que o Espírito Santo fez por mim, que Jesus fez por mim, eu começo então a agradecer a Deus. E eu começo então a agradecer a Deus e aprendo essa gratidão que Pedro traz para mim. Ao bem dizer a Deus, eu vejo aqui então o propósito que Deus tem em nossa salvação, em minha salvação e na salvação de todos nós. É o propósito da nossa salvação. Veja bem, com a Bíblia aberta a gente consegue ver que há aqui, diante da ação de Deus em nós, um propósito que Deus então fez comigo e com você. Ele primeiramente nos regenerou para viver uma viva esperança em Cristo Jesus. E olha como nós temos vivido em alguns momentos da nossa história. Vamos lá, quem sabe vai dar certo. Não, será que é isso mesmo? Não, irmãos, é uma viva esperança. Já deu certo, já está pronto, já existe. Não é uma loteria, não é vou pagar para ver. Não, está pronto. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, Jesus dá um suspiro e um brado: está consumado, está pronta a obra. Então aqui, quando Pedro nos convida a agradecer, porque nós fomos regenerados para viver essa esperança viva. E às vezes as situações nos faz morrer no dia a dia, nos faz parar e perder essa esperança. E aqui então, quando nós então nos encontramos dessa forma, nós vamos crer mais em Deus. Quando Paulo, lá em Efésios, ele orava para que Deus pudesse abrir os olhos da fé dos irmãos, logo no início da carta, ele diz assim: para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança no santo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Quando Deus, através do Espírito Santo, nos convence do nosso pecado e nos regenera, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo nos leva a confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E esse poder que é o poder da viva esperança em Cristo Jesus, na sua ressurreição, que nos transforma. E somos convidados a viver esse momento. Então, a nossa gratidão aqui, que Pedro faz a Deus e nos convida a fazer, é porque, primeiramente, nós fomos regenerados para viver essa viva esperança. Não é depois de tudo, não, é agora. E isso é tomar posse da bênção que temos em Cristo Jesus.
na salvação. E aí ele vai dizer isso de outra forma no versículo 4. Falar em posse, nós temos a herança. Não só nos regenerou para viver essa viva esperança, mas também para tomar posse dessa herança que ela foi nos dada. Nós vamos gozar essa esperança na salvação e glorificado o nosso corpo em Cristo Jesus na vida eterna. Mas já é nossa. Eu estou junto com os nossos irmãos lá da família, né, acertando uma documentação de uma herança. Eu não sei quantos que já tiveram essa dificuldade, quantos que já passaram pelos cartórios da vida para fazer isso. Não tem essa dificuldade que nós temos hoje, de tanto documento, de faz documento, de pega mais isso, de faz mais aquilo, de protocola isso. Não, está pronto, já aconteceu. Essa herança é minha, essa herança é sua, essa herança é tomando posse mediante a fé, porque em Cristo Jesus já nós fomos alcançados. E Pedro, então, nos convida, vamos agradecer, então, irmãos, vamos dizer isso, vamos bem dizer a Deus assim. E aí, então, nós encontramos essa situação de agradecer a Deus, de saber da nossa realidade, da nossa identidade e viver a nossa identidade de salvo e viver a nossa identidade de separado pelo Espírito Santo e viver a nossa identidade de eleitos em Cristo, gozando a alegria da herança da salvação em Cristo Jesus, da esperança viva. Mas ele também nos leva a reconhecer uma situação que é preciso entender nessa vida, que é uma alegria que eu não tenho como explicar, porque como o próprio apóstolo Pedro diz, ela é indizível. Olha o versículo 8. Para não crendo exultais com uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo diante das circunstâncias da vida. Há um mistério na vida do cristão que quando ele reconhece, quando ele toma posse, quando ele entende essa realidade, ele não sabe explicar, pois é indizível, mas vive e traz alegria, e há exultação, e há uma situação que conforta, mesmo passando pelas aflições da vida, mesmo passando pelas circunstâncias dolorosas, mesmo diante das lágrimas da caminhada. E o apóstolo Pedro nos coloca isso de forma até como que um paradoxo dentro da nossa mente carnal. Nisto exultais, ou seja, cremos com alegria, glorificamos a Deus, mesmo que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Já o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala assim: irmãos, tende em vós alegria por passar por várias provações, né? Tiago, logo no início, diz isso, né? Tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. A nossa caminhada, ela não é uma caminhada heróica de tudo mar de rosa. Assustei um dia desse ouvindo um presbítero que trabalha na área da psicologia e da psicanálise. Ele disse: olha, primeira coisa que vocês precisam saber, nós não estamos aqui para viver só as melhores coisas da vida. Preste bem atenção que serão as piores coisas da vida que nós vamos viver. E, de fato, a nossa glória será no céu. Aqui, nós vamos passar por várias provações e tristeza. E, então, nós vivemos essa situação, mesmo diante das circunstâncias
nós agradecemos a Deus, que mesmo passando por situações dolorosas, aflitas, por provações, há uma certeza, há uma alegria indizível dentro de nós. E nós então podemos, através da fé, que nos leva a ver o invisível. Hebreus capítulo 11 diz isso, né? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. E lá no versículo 27 ele vai dizer que Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como que quem vê aquele que é invisível. É a nossa fé, de ver o que é invisível, de assegurar a certeza que o Espírito Santo coloca dentro de nós, da salvação em Cristo Jesus, da vitória que já nos foi concedida na cruz, de sermos mais que vencedores, apesar de todas as tribulações da vida. E isso nos leva, então, e somos convidados por Pedro a agradecer e viver aqui o propósito da nossa salvação. Por fim, ele vai nos mostrar que esse propósito da salvação é um desenvolvimento e maturidade cristã. Por quê? É viver a razão de ser o alvo da nossa fé. Olha o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé. E esse fim aqui não é fim de terminar, é fim de finalidade. Então seria obtendo o alvo da vossa fé, a salvação de toda a sua alma ou de todo o seu ser. Paulo, de outra forma, ele vai dizer isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2, desenvolvei a vossa salvação. Então ele vai trazer de outra forma. E Pedro aqui diz que, vivendo a fé nesse processo de circunstâncias adversas, a alegria que enche o nosso coração, a certeza de que há uma herança em Cristo Jesus, e na nossa regeneração nós vamos viver a viva esperança, nós vamos desenvolvendo a nossa fé e a nossa maturidade cristã. Este é o convite, esta é a realidade, este é o processo. E quando então nós encontramos Pedro nos convidando a viver assim, nós somos desafiados a nos encontrar dentro dessa realidade, a nos encontrar dentro dessa identidade que Deus, através do Espírito Santo, instruiu o servo dele a escrever para nós. Como disse na última quarta-feira, aos forasteiros da pandemia. Mesmo por que sejais contristado por várias provações, nós vamos vivendo dia a dia na certeza da viva esperança, na certeza que somos regenerados para uma herança incorruptível e viver uma alegria indizível. Quando nós observamos a nossa fé em Deus, nós precisamos pensar um pouco, que não é sentimento, que não é uma experiência, não é um momento, não é um fato de você ter as suas emoções abaladas, ou para o bem ou para o mal. É ser cristão de acordo com aquilo que Deus fez no meu coração, Deus fez em nossa vida. Ele arraigou em nós, através do Espírito Santo, essa certeza, esta fé. É liberar a minha fé e o meu ser para vivenciar a ação do Espírito Santo em nós. Nós somos convidados a viver separados. Nós não somos convidados a viver segundo o curso desse mundo, mas segundo
aquilo que a palavra de Deus nos convida a viver e caminhar. Olhando para esse texto, aí que nós vamos ficando cada vez mais perto de Deus, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. A dificuldade que nós vê uma preciosa fé, se pensar no processo da purificação do ouro, no processo de que ele vai ser purificado pelo fogo, ele vai mudar a sua forma, ele vai ter toda a sua situação ali, a estrutura do ouro transformado para uma purificação. E você então pensar em sua história, em sua vida. O que tem dentro de mim que me dá estrutura? Os meus pensamentos, as minhas convicções, a minha realidade que eu sinto ser, e Deus então agora vai começar a te purificar. Ele vai desmanchar toda essa construção que a gente tem para construir em nós uma construção espiritual no processo da construção da nossa fé. Quando eu vejo essa ideia de, uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, dessa construção dentro da gente, eu lembro daquele texto lá de Jeremias, quando Deus pega o profeta e leva até a casa do oleiro. Não poderei fazer com vós como o oleiro fez, que o vaso, qual ele começou a fazer, deu errado, ele quebrou e refez. E a gente canta, né? Eu quero ser um vaso novo. Uma reconstrução da nossa fé, uma reestruturação do nosso ser, uma reformulação por Deus, para que nós não venhamos viver segundo as circunstâncias, mas possamos viver a alegria, mesmo que sejais contristado por várias provações. Que a nossa alegria, a nossa gratidão, seja ainda, mesmo passando por esses problemas, mas com fé, devoção, amor e gratidão. Que assim, então, nós possamos aprender a agradecer a Deus, porque o que Ele tem reservado para nós, a herança incorruptível, uma viva esperança, uma alegria indizível, pertence a nós pela nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que a presença do Espírito Santo nos traga essa compreensão. E mesmo vivendo, às vezes, como diz o texto, contristado por várias provações, possamos exultar em uma alegria indizível, porque aquele que prometeu é fiel. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus esse momento e nos colocando diante da sua presença. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós bendizemos o teu nome por tão grande salvação, essa herança incorruptível, pela regeneração em Cristo Jesus, que nos convida a viver uma viva esperança, não algo que poderá dar certo, não, já deu certo, o Senhor já fez por nós em Cristo Jesus e nos fez mais que vencedores. Deus, nos abençoe, Senhor, para que o desenvolvimento da nossa salvação seja cada dia mais abençoado pelo teu poder e que o Senhor aumente cada dia mais a nossa fé em ti. Pai querido, guarde-nos, ó Pai, diante da tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor, aos nossos irmãos que nos assistem, que eles possam viver esta alegria indizível, essa viva esperança e a regeneração em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos e te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, só quero trazer aqui um aviso à igreja. Nesta sexta-feira, nós vamos ter uma vigília de oração a partir das 7h30. Diferente da sexta-feira passada, essa você
não precisa preocupar em dar o seu nome. Seja o nosso convidado. Aos irmãos aqui que estão na igreja, aos que estão na transmissão, né? E os dos grupos são todos os nossos convidados. Nós estaremos aqui a partir das 7h30, né? Daquele mesmo esquema. Se você é familiar, se você mora junto, você senta junto, né? A gente pode ocupar os lugares. Da outra vez a gente teve nomes, que deram nomes, até alguns por questões de horário, né? Mas ficamos com bancos vazios, tanto no primeiro horário como no segundo horário. Nós queremos utilizar esse espaço com todo o distanciamento possível, sem aglomerações, né? Embora exemplos que nós temos visto aí em alguns locais públicos não tenham sido favoráveis a isso. Mas Deus nos abençoe que, como igreja, nós possamos continuar nesse sentido. Que Deus nos abençoe. Amém.